Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando das lives da Semana do Sono. Eu sou Clélia Franco, neurologista. Estou aqui em Recife e faço parte da diretoria nacional da ABSono. Nosso tema do momento vai ser insônia. E eu, inclusive, já adianto, fiquem por aqui ligados, porque hoje nós teremos uma sequência de lives dentro dessa temática de insônia. Então, após a nossa, haverá uma outra live. Para o momento, a gente vai estar participando aqui com mais dois brilhantes colegas, que daqui a pouco vão estar chegando. Nós vamos falar dos aspectos gerais de insônia, vamos ter um bate-papo aqui bem informal, mas esperamos que seja bastante útil e nós aguardamos que vocês participem com perguntas. Deixa eu apresentar os meus colegas. Doutora Regina, ela é psiquiatra, ela é especialista em medicina do tráfico, é uma psiquiatra atuante em medicina do sono. E doutora Regina também é secretária da Regional Sul, do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria e também é secretária da Associação Brasileira de Sono, de Medicina do Sono, né? Doutor Fernando, cadê ele? Deixa eu chamar aqui. Doutor Fernando, acho que está chegando. Eu vou apresentá-lo. Deixa eu ver o pedido dele aqui para entrar. Entrou, Fernando? Está entrando. Doutor Fernando Stelzer, nosso colega que está chegando, ele é neurologista, também especialista em medicina do sono. E Fernando, ele atualmente é o coordenador do Departamento Científico de Medicina do Sono da Academia Brasileira de Neurologia. Então, eu só não estou conseguindo encontrar aqui o Fernando, aqui já está dizendo que o Fernando entrou. Mas a gente não consegue visualizar. Regina, vamos começar aqui nossa conversa e a gente queria primeiro a gente assim conceituar, né? Essa dificuldade que é iniciar o sono, ou a dificuldade que a gente tem às vezes para manter o sono, né? Ou aquele despertar precoce de madrugada e a gente não consegue voltar a dormir. Isso é o que a gente chama de insônia? Então, primeiro, que bom estarmos aqui, podemos falar de um assunto tão relevante, que a princípio todos que estão aqui são interessados em sono, e bom saber que cada vez a gente quer mais e mais pessoas querem saber sobre sono. E quando a gente decide aqui falar um pouco sobre insônia, a gente está falando justamente de um transtorno de sono que é extremamente frequente, para não dizer o mais comum, né, se a gente pensar a população geral. E se a gente falar em queixa de insônia, mais ainda, né? Então, acho que aí o teu questionamento traz bem esse ponto. O que é uma insônia hoje, amanhã? O que é um transtorno de insônia? Né? Então, assim, acho que esse é um ponto que é bem importante de a gente ter em mente. Né? Então, se a gente for pensar critérios da Classificação Internacional de Estudos de Sono, o próximo DSM-5 revisado, o que a gente consegue ver? Bom, seria justamente isso que tu estavas falando, uma dificuldade de iniciar o sono, manter um sono ou um despertar precoce, interferindo na vida do indivíduo, né? Apesar de adequada condição para dormir, né? Então, assim, a pessoa tem todas as oportunidades para dormir e não está conseguindo conciliar o sono. E, além disso, isso ocorre pelo menos 3 vezes na semana. Tem que também acontecer com mais frequência, a gente vai entrar nos subtipos especificadores de cronicidade ou não do transtorno. Então, acho que isso é bem importante. Então, assim, começou a ficar difícil de pegar no sono. O sono, esse não dormir está interferindo na minha rotina. Opa, com que frequência isso está acontecendo? Acho que já merece uma atenção, né? Então, assim, opa, vamos buscar um atendimento, vamos buscar entender o que é isso, o que pode estar desencadeando isso. Porque às vezes tem fatores, os mais variados, que podem estar desencadeando. Sim, pois é. Então, a gente acaba percebendo aí que a insônia tanto pode ser um sintoma, né, como um transtorno. E Isso. aí, como sintoma,
ele pode estar associado a vários outros problemas de saúde, né? Podendo ser, então, uma insônia aguda, né? Uma coisa situacional, Uhum. mas, como você falou, quando esse quadro dessa dificuldade para começar o sono, para manter o sono, ou um despertar precoce, começa a se tornar crônico mais do que 3 vezes por semana, e passou-se aí, às vezes, mais do que 3 meses, né? Isso. Isso já é um quadro que inspira bastante cuidado e Uhum. o indivíduo acabou desenvolvendo um quadro crônico mesmo. Isso, exato. Situação de insônia crônica. E que daí sim, né? Ou seja, e geralmente são esses os quadros que aparecem para consultar, né? E acho que aqui o que tu falaste em questão do sintoma ou transtorno, isso por muito tempo ficou, pelo menos vou falar agora com meu viés de psiquiatra, ficou muitas vezes mascarado nos transtornos psiquiátricos. Ah, é um sintoma. Então, muitas vezes não era adequadamente diagnosticado também os transtornos. Se a gente for pensar, vamos pegar um estudo lá de 2004, quando teve um levantamento que foi feito, avaliando só em sintoma. Quando a gente fala sintoma, a gente pode ter até mais de 50% da população com essa queixa enquanto sintoma, né? Bom, falando em transtorno, reduz, se for para dados brasileiros, a gente vai estar falando de 10% da população, que também, opa, é um bom número de pessoas, né? E daí passa a ser interessante também, muitas vezes estando associados a outros quadros, ou sendo agravados por outros quadros, sejam de transtornos de sono, sejam outros transtornos também, psiquiátricos ou clínicos. Então, daí a relevância de poder fazer um adequado diagnóstico, buscar atendimento, ter cuidado em relação a essa manifestação, né? Com certeza. Regina, o que é que a gente pode falar sobre, por exemplo, os sintomas diurnos de uma insônia, e é uma área que te interessa bastante, a questão da sonolência e desatenção, quando a gente pensa em risco de acidentes, Uhum. né? Não, com certeza. A Clédia me conhece há um pouco mais de tempo, e quem me ouve falar em insônia mais ainda, e daí também muito por o interesse que eu tenho na parte de medicina do tráfego. Cada vez mais também tem sido estudado, volto a dizer assim, acho que desde 2014, um número maior de estudos, ressaltando o impacto que é. Porque, vamos lá, quem tem insônia, tu pode ter uma insônia tendo um total de poucas horas de sono, ou ter uma queixa de sono e não ser necessariamente um dormidor curto. O que foi identificado? Que os indivíduos com insônia e dormidores curtos têm uma série de prejuízos, vamos lá, metabólicos, cardiovasculares e também cognitivos, relacionados justamente à insônia. Então, o que a gente começa a perceber? Que muitos indivíduos que têm insônia, eles podem ter comprometidas funções cognitivas que são extremamente importantes para a condução de veículos. Estou falando do quê? Uma percepção de tempo, uma percepção visual, a capacidade de manutenção de atenção e o próprio tempo de reação. O que eu estou falando? A gente vê um obstáculo, ou alguém atravessando uma rua, ou um carro vindo, e o tempo de frear, desviar. Quem tem insônia e é um dormidor curto, ou quem está privado de sono, tem maior risco de se envolver em acidentes. E daí os estudos variam, mas a gente está falando pelo menos 2 a 3 vezes. E aqui entra já um ponto bem desconfortável, que é os indivíduos com insônia e também os indivíduos em tratamento com hipnoindutores. Então, os indivíduos tratados e os não tratados, e os tratados, dependendo de com que estão sendo tratados, também podem estar mais envolvidos em acidentes. Então, a gente tem que prestar atenção com a queixa de insônia, o quanto que a pessoa está de fato apta para conduzir um veículo. E daí a gente está falando de acidente de tráfego, agora vou aumentar um pouco, né? Vou falando, já que estou tendo espaço. Outros acidentes também, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, erros, né? Daqui a pouco aquilo que a gente começa a falar, não, eu estou com transtorno de déficit de atenção, ou quanto que esse déficit de atenção não é secundário, não estar dormindo bem. A falha de memória é memória, ou é uma memória em decorrência de não estar dormindo bem. Então, esses diagnósticos diferenciais são extremamente importantes. Pois é. Então, o risco aí que você falou
grande da gente ter um prejuízo a curto prazo, né? Nessa questão do risco de acidentes e a longo prazo a questão cognitiva, né? Então, hoje é uma... Não só no trânsito, no tráfego, mas em todas as atividades humanas, onde a gente precisa estar com o nível de alerta, o nível de atenção adequado, né? Então, praticamente em tantas áreas, a falta de atenção por privação ou por má qualidade do sono vai ter um impacto de grande risco, né? Com certeza. E aí, vocês devem estar notando que eu estou assim, olhando para lá e para cá, pessoal. Eu estou tentando chamar aqui doutor Fernando e já aceitei várias vezes, mas você sabe, essas coisas assim ao vivo acontecem, né? Eu estou tentando aqui aceitá-lo para que ele venha participar com a gente. Já fiz o convite também, mas alguma coisa está acontecendo aqui no Instagram e está um pouco complicado, a gente não está conseguindo seguir. Mas, falando nessa questão, a gente procurou falar o que é insônia, né? E a importância da gente diferenciar e não haver essa confusão. Da gente não confundir, por exemplo, a insônia com um atraso, né? Para começar o sono, né? Porque isso é muito comum nos jovens, né? E aí a gente tem que estar atento para não fazer um diagnóstico errado e as pessoas, principalmente os jovens, né, passarem a consumir medicamento hipnótico e às vezes o que está errado aí é só o ritmo circadiano, né? Então tem que ter um cuidado importante para não haver essa confusão no diagnóstico. Um outro problema grave que a gente tem notado hoje em dia, que há muita confusão, que é a síndrome do sono insuficiente, né? Na sociedade moderna, hoje a gente vê que muitas pessoas são privadas de sono e às vezes confundidas como se fossem insones, mas porque trocam o sono por alguma outra atividade. O que é que você pode falar sobre isso, Regina? Assim, o que é que a gente chama de sono insuficiente para as pessoas entenderem como isso é importante? Com certeza. Eu acho que é um assunto que acho que faz um ano mais ou menos que nós conversamos sobre isso numa live ou em algum evento da Brasileira de Sono, bem, né? E, com certeza, são temáticas que se complementam, porque muitas vezes as consequências diurnas que estão envolvidas com a privação de sono são muito parecidas, digamos assim, né? Então, acho que foi bem interessante essa questão de o quanto muitas vezes o nosso comportamento está provocando ou agravando nossos transtornos, né? E daí eu vou voltar um pouquinho, vou me permitir voltar um pouquinho na questão de conceito, porque tem vários modelos teóricos, né? Tentando explicar. Então, claro, tem modelos bioquímicos, mas se a gente for pensar as ciências cognitivas, as terapias cognitivas, tem diversos modelos teóricos para a ocorrência de um transtorno de insônia para uma insônia. E um dos modelos, né, muito divulgado, é o modelo dos 3P. Ou seja, existem fatores que são os predisponentes, os precipitantes e os perpetuantes da insônia. Então, cabe esse momento, pode ter uma vulnerabilidade a ter, pode existir fatores de vida que nos desencadeiam, dão um gatilho para a ocorrência, mas onde que a gente pode, e infelizmente nós não estamos livres de estressores ou de fatores até bons, um novo emprego, uma nova colocação, uma viagem que podem interferir no nosso sono. Ok, mas era aquele ponto. Quando se mantém, quando a pessoa passa a ter alguns hábitos modificados, muitas vezes relacionados até numa intenção de dormir melhor, ou hábitos distorcidos que passa a ter, podem acabar perpetuando a insônia. E é muito onde é a intervenção das psicoterapias cognitivas e comportamentais. Então, assim, por isso, e acho que voltando, fazendo né, o que tinha comentado, a relevância de entender, bom, qual é o diagnóstico? Nós estamos falando de uma insônia, como tu bem citaste, estamos falando de transtorno de ritmo de sono, estamos falando de um indivíduo que é vespertino e quer dormir cedo, porque quer e não está respeitando uma característica biológica dele, né? Ou alguém que é matutino e acaba despertando mais cedo, mas tem a oportunidade de dormir mais e se força a dormir mais. Então, parece uma insônia de final de noite e, na verdade, não é. Então, a gente poder, de fato,
a anamnese do sono, de lembrar, ela tem que ser, no mínimo, demorada. Então, detalhada, dar tempo, identificar o sono nos dias de semana, nos finais de semana, nas férias. Eu costumo dizer, no inverno, no verão, né? O meu sotaque diz, eu sou aqui de Porto Alegre. É isso. Aqui é muito diferente, inverno Sim. e verão. Luminosidade, temperatura, isso tudo interfere no sono. Muito, né? Muda o padrão de acordo com as épocas, né? O Isso. ritmo planetário, o clima, No né? horário de O dia verão, solar, né? Interfere. no horário de verão a gente tem sol aqui até quase 9 da noite. Né? Então, assim, opa, claro que interfere. Então, isso a gente precisa identificar. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, nós todos que estamos aqui, a gente acaba tirando do sono, do horário de dormir, o tempo para fazer as coisas que a gente não faz durante o dia, porque a vida está corrida. Exatamente. Então, daí começa a ficar mais difícil. E daí, quando a gente tem, assim, aquela hora de 6 horas para dormir, o que a gente fala? Eu tenho que dormir agora, porque se eu não dormir, e começa a ficar todo um hiperalerta relacionado. E o Quanto mais preocupado, né, em ter que dormir, não mais dorme, acordado né? fica. Mais difícil fica. E aí, esse estado de hiperalerta é o clássico, né? Dificulta o início aí. Isso. E eu vou falando aqui, né, Claire? Me interrompe. Porque, na verdade, nesse hiperalerta, a gente começa a ver um outro conceito que é bem frequente, que a gente fala em insônia também, que é o hiperalerta. O emocional, o fisiológico e o cognitivo. Então, quando a gente começa preciso dormir, começa a ficar incomodado porque não dorme, e começa a ficar fisicamente mais inquieto, pronto, garantida a vigília. E daí ainda olha para o relógio e já é 1 hora da manhã, né? Então, essa pressão de sono, tipo assim, preciso dormir, e o que entra aqui? Vou falando, Karine, me interrompe. Assim, que começa a entrar uma antecipação catastrófica do impacto do não dormir. Pronto, então amanhã eu não vou funcionar, amanhã eu não vou conseguir trabalhar, amanhã eu não consigo nada, a minha vida vai ser um desastre. E eu não sei qual é a tua impressão, Clélia, assim, porque de novo, eu tenho um viés de psiquiatra, eu escuto isso com os olhos, né, de um psiquiatra, mas que ótimo que nós estamos tão atentos ao sono. Mas eu vejo muitas pessoas também tão preocupadas com o dormir que acaba quase atrapalhando, gerando né? uma Quando você ansiedade. hipervaloriza, né? Hipervaloriza, gera uma preocupação e tudo que é contrário ao sono, né? Que a gente teria que estar justamente tranquilo, relaxado, né? Para poder permitir aquele início do sono, né? Um relaxamento cognitivo, principalmente, e físico. E aí, quando a gente hipervaloriza, eu tenho que dormir. E outra, o pessoal hipervaloriza a quantidade. Eu tenho que dormir 8 horas, porque na literatura diz como se todos fossem iguais, né? Isso. Então, isso aí é um fator que atrapalha bastante também, né? Essa questão da cobrança e da hipervalorização. Essa expectativa do preciso. Exatamente. E que é muito onde se baseia a questão das psicoterapias também, né? Ou seja, primeiro, assim, é claro, né? Eu sempre digo, bom, se a gente trabalha com medicina do sono, obviamente que nós consideramos importante, não resta dúvida, eu costumo brincar disso. Mas só um pouquinho. E sabe qual é a associação que eu faço? Não sei, agora vamos deixar uma coisa mais lúdica aqui. Não sei se quantos de vocês que têm gatos em casa. Quem tem gato? Então, pronto, nem sabia disso, olha só. 4. Pronto, ótimo, né? O que o gato... Eu sempre associo o gato com o sono. Gato, quando a gente quer pegar, ele foge. Não, agora não, agora não. Quando a gente não tá nem aí, tipo assim, nem tá, deixa, ele se aproxima. Se a gente olhar com muito carinho, o sono é isso. A intenção de dormir atrapalha o dormir. Tem pessoas que criam verdadeiros rituais pré-sono. Precisa isso, precisa aquilo. Gente, só deixa o sono vir, não atrapalha. Né? Até fazer paradoxal, né, Regina? Até criar uma intenção paradoxal. Eu não preciso dormir, desliga. Isso. Né? Só que daí é claro que a gente precisa, né? Já fazendo um gancho assim, com outros fatores. Também cuidar o que tem na vida dessa pessoa que também pode estar impactando esse sono. Né? Ou seja, o quanto que o ambiente de dormir está adequado, enquanto que a rotina da pessoa está adequada. Então, ok, não vamos criar todo
ritual pré-sono, escravizando a pessoa, nas últimas 2 horas nada pode, mas também cuidar. Vamos lá, a gente está todo mundo com o celular agora, que bom, mas depois a gente desliga. Por quê? Porque nós sabemos que interfere na qualidade do sono e na capacidade de conciliar o sono. Tem pessoas que leem até o último minuto antes de dormir num computador ou ficam respondendo mensagens. Vai interferir, né? O que a pessoa ingere, o que ela não ingere, horário de atividade física, o quanto que se expôs ao sol, à luz natural ao longo do dia, ou seja, o gradiente claro e escuro que ela está exposta, o consumo ou não de substâncias, álcool, alguns fármacos que utiliza, não só psicofármacos, medicações clínicas também interferindo no sono. Tudo isso pode interferir no início de sono. E decide começa. Bom, mas eu acordo sempre no meio da noite, né? Bom, nós temos que parar. Bom, o que está fazendo essa pessoa acordar no meio da noite? Tem um trem que passa na frente de casa todas as noites e é isso que está fazendo acordar? Ou nós temos uma apneia não identificada, ou nós temos um distúrbio, outro de sono que está fragmentando esse sono. Acho que tem alguém entrando aqui. Agora vai vir o nosso querido. Cadê ele? Vi uma tela aqui aparecendo. Oba! Oi, Fernanda. Oh, graças a Nossa, Deus. tá sem som agora pra mim aqui. Você vai ficar sem Nossa, a pessoa tá sono. muito difícil. Eu não ouço nada. Não ouve. Fernando, a gente Alô? está te ouvindo. Alô? Nós estamos te ouvindo. Não vai rolar, pessoal. E a Eu gente... não ouço nada. Não. Vamos escrever. Fernando. A gente está com problema mesmo na questão do Instagram. Pessoal, continuem a live aí. Eu estou trabalhando a atividade de vocês, então eu vou sair. Eu peço desculpas aí, pessoal que está esperando, mas não vai ter jeito, tá? Muito obrigado aí pelo convite. Infelizmente não vou poder participar, tá bom? Desculpa aí. Até mais. Até mais. Clélia, sabe o que me ocorreu? Claro que não está nos escutando. Já coisas tecnológicas, de repente, já que ele conseguiu entrar e nós conseguimos escutá-lo, será que ele não podia falar? Ele fazer uma fala por um período e a gente escuta ele depois do retorno? Eu vou propor isso eu vou até indicar aqui. Enquanto isso, eu fico falando aqui, né? Para ele entrar e ele dá um recado. Né? Isso, eu acho que seria interessante. Um recado pra gente. Isso. Então, o que eu estava comentando, vou seguir falando aqui, seria a questão justamente de a gente poder identificar outros transtornos no meio da noite que podem estar interferindo na continuidade desse sono. Né? Então, a gente não pode também acreditar tudo é insônia. Não. E daí que às vezes a gente entra em alguns problemas do tipo de automedicação, que é um perigo. O uso de substâncias dando induzir o sono, ou a medicação que foi dada ser usada de uma forma inadequada. Então, assim, se a gente está acordando no meio da noite, primeira coisa, tem algum fator que está levando esse sono superficializar? A esse sono ser mais fragmentado? E, além disso, uma outra pergunta que é extremamente importante, que a gente deve fazer, é o quanto que a pessoa acorda bem no dia seguinte. Né? E essa informação também nos ajuda, né? E aí nós temos o quê? Exames que nós podemos realizar, questionários que podemos aplicar para obter mais informações sobre o quão reparador é aquele sono, o quão saudável ele está sendo. E o que também é bem importante, não sei qual é a impressão da as pessoas, na anamnese do sono, o quanto é importante a impressão de quem convive ou quem dorme com o nosso paciente. Né? Então, assim, não, ela acha que não dorme, mas dorme a noite inteira. Né? Ou, falei ela, pela questão da frequência da insônia nas mulheres. Ou, imagina, né? Não para de se mexer a noite inteira. Será que a gente está falando com uma de pernas inquietas ali, que estão interferindo essa insônia? Né? Ou seja, está aparecendo uma insônia inicial, mas daqui a pouco são de pernas inquietas que não estão sendo identificadas e diagnosticadas. Que tem lá um medicamento que está facilitando a ocorrência delas. Né? Sim. Que momento de vida que a pessoa está. Né? Tudo isso, né, Regina, tão importante a gente conseguir pegar dados de todo o contexto da pessoa que sente insônia, porque muitas vezes a insônia está sendo perpetuada por conta de um outro transtorno que não está sendo tratado, né?
Isso. Então, como você falou, averiguar se não tem uma síndrome de pernas inquietas, né? Averiguar se não há uma apneia obstrutiva do sono, que é tão associada à atual Coriza, né? Então, é tão frequente os pacientes terem apneia obstrutiva do sono e insônia, e às vezes, sem saber que tem apneia, começa a tratar a insônia com hipnótico, que deprime, às vezes, o hipnótico, se for mais potente, causa muito relaxamento muscular, deprime um pouco a respiração e agrava a apneia obstrutiva. O paciente, às vezes, não sabia que tinha. Então, é super importante a gente verificar, né? Às vezes é um quadro demencial, né, Regina, que está começando. E a insônia, às vezes, é um sintoma, às vezes, inicial, ou a mudança do ritmo circadiano, né? Você deve ver muito insônia sintoma em transtorno psiquiátrico. Às vezes é um sinal de que, inclusive, tratou, mas ainda é um sintoma residual, né? Exatamente. E daí agora que tu falasse da psiquiatria, isso a gente vê claramente, né? Se a gente olhar insônia e depressão, tanto que a gente fala que tem uma associação bidirecional. Quem tem insônia tem maior risco de depressão, quem tem depressão tem maior risco de insônia. Então, assim, a insônia e os transtornos psiquiátricos como um todo, eles com frequência, em algum momento, eles estão juntos, né? Ou seja, indivíduos com transtorno de ansiedade é muito frequente identificarmos insônia. Medicamentos para transtorno de déficit de atenção, levando, né, a manifestação de insônia. Então, assim, os próprios vários psicotrópicos que nós usamos ou prescrevemos, digamos assim, podem levar a um aumento de peso, e esse aumento de peso levar a problemas respiratórios, outros, ou seja, e daí levando a apneia, e daí também agravando. Então, é um contínuo, e eu costumo dizer, é um contínuo exercício de reavaliar, né? Sim, sim. Diagnóstico que está fechado, está diagnosticado, seguir investigando, porque o sono ele vai modificando, né? Ao longo da nossa vida, né? A própria questão que tem insônia num adulto, num idoso, o impacto que tem, a expectativa em relação ao sono, momento da vida que a pessoa está. Nós estamos numa mulher climatérica, nós estamos num puerpério, ou seja, em que momento, né? Fazendo já um gancho com os outros encontros que vai ter. Então, assim, acho que isso é extremamente importante de termos em mente ao avaliar e pensar no tratamento ou encaminhar para o tratamento. Exatamente. Então, sempre a gente primeiro identificar o contexto, né? Em que aquele quadro de insônia se apresenta, porque muitas vezes a gente vai verificar se é realmente um transtorno por si, né? Se já é um quadro, né, mais importante que o paciente tem, ou se é realmente um sintoma de um outro transtorno, porque às vezes, como você falou, as medicações vão interferir muito. Enquanto a gente não trata um outro transtorno que possa estar superajustado, a gente não vai, às vezes, conseguir, né, ter melhora do quadro do paciente. E fora as questões de medicação, né? E em relação à medicação, uma coisa que é muito complicada é a tal da automedicação, né, Regina? Isso. E a gente vê muito isso. O que é que a gente pode dizer? Hoje em dia virou meio que uma epidemia do mau uso dos hipnóticos, não é? Muitos acidentes e comportamentos anormais, automáticos, né? Complexos de sonambulismo, acidentes, né? Por uso indevido ou uso crônico. O que é que você me fala? O que é que você vê aí na psiquiatria em relação ao abuso, inclusive altas doses, né? As pessoas sofrendo já, necessitando fazer a retirada de medicação, né? Isso. É com certeza o que às vezes parecia algo seguro deixou de ser seguro pelo mau uso, né? Então, assim, acho que o fundamental, eu daria um passo atrás ainda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? E acho que todo mundo que aqui está assistindo sabe disso, que o normal não é deitar na cama e apagar, né? Ou seja, existe uma latência normal, fisiológica e saudável para o processo de adormecer. Então, a gente dormir, sabe assim, encostar a cabeça no travesseiro, respirar, sente o travesseiro. Aquele é um tempo, assim, parece que as pessoas não se autorizam mais esperar o adormecer. Né? Então, às vezes é uma angústia, uma ansiedade, preciso dormir logo, preciso acordar logo. Calma, respira, né? Deixa os minutos passarem, 10 minutos, 15, não fica controlando,
tempo no relógio, a gente não é máquina. Né? A Exato. gente fica se pondo, não, mas ontem eu dormi, hoje tem que dormir também. Calma. E muitas vezes, então, essa não tolerância de aguardar o sono vir ou de respeitar o que é necessário para um dormir adequado, né? Que faz ou facilita o uso de substâncias, onde muitas vezes tem indicação e foi prescrito um comprimido e a pessoa toma mais. Para quê? Se fosse para tomar mais, teria sido prescrito mais. Ou seja, para tudo e olha, ou seja, o que está acontecendo? Ah, não está funcionando? Volta, faz contato com o médico e revisa. Talvez algum outro quadro precisa ser tratado também. Mas sempre tendo a ideia de que a latência para o sono tem que ser respeitada e considerada. Então, primeiro, não vamos atrapalhar o sono. Segundo, vamos lembrar da história do gato, ou seja, deixa o sono vir, sem a pressão. Né? Não atrapalhei em nada, ok. Cuidado com o que é dito de é natural, então não faz mal, como assim? Né? Ou seja, os fitoterápicos não são tão existentes, ou porque é natural, ou porque é um hormônio, é natural. Não, tudo, ou seja, que não é necessário, pode fazer mal, sim. Então, assim, espera, revisa, tolera. A gente tem que tolerar para poder investigar. Tolera um pouco. O que eu estou sentindo? Vamos identificar o que eu estou sentindo para poder tratar adequadamente. Por quê? Porque, às vezes, o medicamento e a questão de metabolismo varia. No outro dia, a pessoa vai ficar com o efeito residual daquela medicação, né? E que vai ter um impacto no funcionamento. E eu costumo dizer, é porque não dormiu ou porque usou inadequadamente o medicamento. Então, assim, isso tudo precisa ser conhecido, né? E respeitado. Eu acho que essa é a grande... Então, eu sempre digo, não existe grande medicamento que é um vilão. Muito mais é o mau uso que nós estamos fazendo dele ou não uso adequado. Então, o quem, o que, para quem, quando, como, ou seja, princípios básicos da farmacologia precisam ser respeitados. E, de novo, um outro, assim, que a gente acaba conhecendo, falando, eu acho que a gente pode falar por décadas ainda, que é a questão do álcool, né? Ou seja, muitas vezes sendo usado inadequadamente e o quanto que ele atrapalha o sono, né? Ou seja, isso é importante, Regina, esse tema do álcool. Inclusive, eu até lembro aqui o pessoal que está assistindo a live, podem fazer perguntas. A gente vai olhar aqui embaixo, porque às vezes tem uma temática que o pessoal quer discutir mais ou quer ouvir mais, né? Mas em relação mesmo à questão do uso do álcool como hipnótico, ou seja, usar o álcool para induzir sono, isso é muito comum. Eu recebo isso com certa frequência aqui no consultório. E as pessoas percebem claramente que perde o efeito, né? Tem a questão da tolerância e a necessidade de aumentar a dose para conseguir o efeito sedativo, né? E isso gera o problema da habituação, né? Então, assim, o que a gente tem? Justamente, né? Vamos ser sérios. Para um bom grupo de pessoas, e vamos lá, é um grupo, não é necessariamente todos, vai ter um efeito indutor de sono inicial, sim, inicial. Só que o que a gente tem? Uma segunda metade da noite completamente com sono modificado, justamente pelo uso desse álcool. Então, a gente vai ter alteração de sono REM, vai ter uma fragmentação na segunda metade da noite, e que, inegavelmente, vai causar um impacto na qualidade de sono. Só que o que acontece? Daí, noite após noite, noite após noite, a pessoa, eu preciso para relaxar. Como assim? Ou seja, o que está acontecendo que precisa de uma substância para relaxar? Né? Então, acho que, e daí, sem falar que o álcool ainda agravando a apneia, o álcool agravando os outros distúrbios que a pessoa possa vir a ter. Né? Então, poder olhar assim, álcool não ajuda. Acho que essa é a grande ideia sempre. O álcool não ajuda em nada o sono. Então, assim, vamos afastar ele do horário de dormir. Porque vai causar um impacto, com certeza. Claro que, porque o álcool em geral é consumido em atividades sociais, né? Claro que, se você vai para uma atividade social, né? Um jantar, um encontro, e você vai consumir moderadamente o álcool, faz parte daquela atividade social
Mas não usar o álcool com esse intuito. Eu estou em casa, as pessoas não estão fazendo nada, não é um jantar, não é... Vou consumir o álcool como um hipnótico. Então, isso que é perigoso, né? Porque vai criar um problema semelhante ao abuso de um medicamento, né? Então... Mas agora eu vou até aproveitar e fazer um gancho, se já, né, que a questão da psiquiatra falando a questão do álcool, né? E talvez acho que nós tivemos uma grande evolução, né, com toda essa campanha que foi feita em relação ao beber ou não beber, que modificou alguns hábitos, sim, né? O próprio deslocamento pós, bom, saiu para uma festa, como é que eu volto dessa festa ou desse jantar? Mas, inegavelmente, contribuiu e muito para as pessoas revisarem um pouquinho seus hábitos. Dá para uma festa, dá para aproveitar, sem necessariamente precisar consumir, né? E tendo medo também o quanto, né? Ou seja, o que... E daí, daqui a pouco, opa, para aí. Eu estou usando uma medicação? Eu estou usando um psicotrópico? É adequado eu fazer o uso dessa substância também? Então, a gente poder tirar do automático esse condicionamento, já que eu vou sair, eu preciso fazer o uso de uma substância. Não. E daí chegou dessa festa, às vezes uma cobrança, eu precisaria já dormir logo. Não, mas tá uma série de estímulos diferentes que estavam no ambiente social, o sono também vai estar modificado nessa noite, né? Então, assim, o nosso sono, ele é consequência do nosso dia. Então, dependendo de como a pessoa se ocupou durante o dia ou as atividades que ela desempenhou, vai ter um impacto em algum grau no sono. Não no sentido de causar uma hipervigilância, nada posso fazer, não. Mas talvez olhar com mais gentileza para o sono que está demorando um pouco mais para vir, já que eu me envolvi em tantas tarefas. Eu saí de uma academia com uma luz branca enorme, agora 1 hora. É natural que eu vou ter mais dificuldade para adormecer agora, porque eu aumentei minha temperatura corporal, porque eu estava sendo estimulado por música, luz. Vai ter um impacto. Eu acho que isso é extremamente importante de ter em mente também. E aí, a gente... Estamos chegando aqui, os 20 minutinhos já perto do final. A gente queria também lembrar para as pessoas, né, o impacto da insônia, né, na qualidade geral da saúde humana, porque o indivíduo, então, que tem diferente de uma insônia aguda, uma insônia de curta duração, uma coisa situacional, por exemplo, né, um luto, né, Regina? É super natural. E também tem isso, a gente tem que se acostumar a viver o que é humano, né? Então, a gente querer sofrer um estresse agudo grande, um sofrimento grande, né? Uma dor. E que isso que deixa a gente sofrido no estresse agudo que é, né? Por exemplo, um exemplo do luto. Claro que a gente vai ter uma dificuldade para iniciar o sono e a gente acolher o nosso, né? Essa flutuação, isso é que é ser humano, ter essas mudanças fazendo parte de um contexto biológico e fisiológico, né? E aí a gente vai buscar ajuda, inclusive até para os quadros agudos, né, Regina? Às vezes uma insônia aguda muito importante, junto com um quadro ansioso grave, é muito comum esse síndrome do pânico, né? Onde há muito sofrimento afetivo, emocional, e aí a gente precisa de ajuda. Então, idealmente, desde o início, a gente procurar tratar a insônia para não ter as repercussões. E se isso cronifica, aí sim, vem aqui, né, Regina? O que você acha aí? O que é que te preocupa muito quando você acompanha seus pacientes? O que é que você pensa logo em termos de vamos tratar essa insônia, porque isso é um fator de risco para tantas coisas. Isso, e daí a gente entra aqui num outro componente, agora vou até puxar um pouco de novo, né, para a psiquiatria. A gente sabe também o impacto dos distúrbios de sono no risco de suicídio, né? Então, assim, não só a insônia, mas também a insônia, mas entra ali avaliado também pesadelos, distúrbios de sono como um todo, aumentando comportamentos, tanto ideação como tentativa e, de fato, suicídio em pacientes. E daí a gente tem uma atenção especial nos indivíduos idosos, que a gente precisa ter uma atenção em especial, né? Ou seja, é um grupo que merece muita atenção em relação ao suicídio e que a gente tem também esse olhar, tem que ter esse olhar mais atento em relação à insônia, né? Um aspecto que eu sempre gosto de ressaltar, quanto que a gente deve
prestar atenção nisso, né? Então, assim, eu sempre digo, é poder tolerar um pouco no sentido de conhecer o que está acontecendo, mas também não vamos negligenciar. Tem um sofrimento, tem um quadro ali que precisa ser tratado com toda a seriedade de um quadro que gera sofrimento, que é o não dormir bem, o impacto que isso vai ter no processo de tomada de decisão, para uma tolerância frente à frustração, a uma modulação de humor. A privação de sono pode interferir em tudo isso e a gente precisa olhar. Então, de novo, um adequado diagnóstico. Existe alguma comorbidade, existe algum outro quadro clínico ou psiquiátrico retroalimentando, perpetuando, agravando ou desencadeando esse distúrbio de sono, isso precisa ser conhecido, isso precisa ser tratado, porque senão nós estaremos sendo que negligentes em relação a manifestações de quadros. Então, assim, a gente pode chegar no extremo de suicídio, mas, ou seja, mesmo antes disso, assim, todo um sofrimento, uma menor produtividade, um menor funcionamento, uma menor interação social, sem falar doenças clínicas, muitas vezes associadas também. Muitas vezes um quadro de obesidade associado, porque ficando acordado. Olhar como um todo, de fato, essa pessoa. Acho Isso é extremamente que importante. interrompeu um pouquinho, né? Mas você estava falando, Regina, eu não sei se o som tá bom para você o som? Para mim, tá. Então, é que eu vi que deu uma travada aqui no Instagram, acho que o sinal do Instagram, e você estava falando também quanto que é importante tratar da insônia, porque como um risco ou uma complicação da insônia crônica, vem aí os distúrbios metabólicos, né? E você lembrou muito bem, síndrome metabólica com o desenvolvimento de obesidade, e aí eu ainda acrescento, né, os transtornos endócrinos, além da obesidade, o risco de desenvolvimento de diabetes, né? E essas coisas se juntam, infelizmente, a obesidade, diabetes, aumenta o risco cardiovascular, né? E aí as complicações todas dos problemas cardiovasculares, da hipertensão, né? Da doença coronariana, risco de acidente vascular cerebral. Isso em qualquer faixa etária, né, Regina? A insônia crônica é um fator de risco isolado, independente para tudo isso aí. Como você falou, para aumentar o risco de transtornos mentais, inclusive o risco de suicídio, né? Isso, e no idoso é muito pesado, mas a gente está vendo cada vez mais isso no adolescente, né? Com certeza. Adolescentes que eu me lembro que na minha época de infância e adolescência a gente não escutava falar nisso, insônia, na faixa etária, quando a gente era adolescente, não escutava falar nisso, né? Não sei se porque não era investigado, mas parece que a vida moderna, com tantas demandas a mais, exigências, né? E até inclusive exigências individuais, a gente mesmo se cobra muito, né? E esses estímulos todos, a vida que não para, é 24 horas, né? E a gente vai atendendo essas demandas, deixando de dormir para fazer outras coisas, né? Então, às vezes é a síndrome do sono insuficiente, mas muitas vezes é a preocupação que tira o sono, né? E deixa a gente estar de hiperalerta, e aí a gente só vai somando problema. Principalmente se a gente não procura ajuda, né? E eu acho que o que tu trouxeste agora a questão, claro que a gente acaba tendo esse viés, eu acabo atendendo pessoas mais adultas e idosos, mas acho que bem lembrar a questão do adolescente, e eu chego até antes, filhos, né, sobrinhos, netos em idade escolar, pré-escolar, e daí a gente vou voltar ao que nós abordamos lá no início, a questão das telas, né? Ou seja, a gente revisar todo o impacto que a pandemia teve em comportamentos, né? É recente, né? Então, isso inegavelmente interferiu rotinas e hábitos, e sim, é um problema bem relevante, ou seja, os condicionamentos que as pessoas foram fazendo, a questão do dormir ou não dormir, interferindo, e eu sempre digo, às vezes, tem famílias que dormem bem, muitas vezes por hábitos desenvolvidos, e famílias que são completamente desorganizadas. Parece que a casa começa a agitar às 9, 9h30, 10 da noite, quando é a hora que não, já devia estar silenciada a casa. É verdade. Então, é porque a gente trabalha muito, chega tarde, com horário de ter contato com os filhos, com os pais, que já deveriam estar dormindo também. Então, as pessoas vão privando de sono para poder ter um contato social mínimo, e daqui a pouco
se desaprende. Então, as crianças sonolentas lá no colégio, terem que fazer diagnóstico diferencial de déficit de atenção, mas elas ficam dormindo pouco mesmo, né? Então, muitas vezes a gente até recebe, né, Regina, no consultório, queixa, vem como se fosse narcoléptico. Sonolência, não, é adolescente, adulto jovem, criança. Com sonolência excessiva diurna, eu acho que tem uma doença, uma hipersonia, começa a interrogar a narcolepsia, e você vai ver, são indivíduos que precisavam dormir 10 horas e estão dormindo 6, né? Cronicamente, por conta do horário escolar, que começa muito cedo, cheio de atividades durante o dia, ninguém consegue ter horário de tarde para descansar, ficam acordados até altas horas da noite junto com os adultos, ou mesmo os adultos, e se troca, né, um horário de relacionamento familiar para estar todo mundo parado olhando para a tela, da televisão, do celular, não tem convívios nem dentro de casa às vezes, né? Vai todo mundo dormir tarde, dorme pouco, acorda cedo, e isso vira uma bola de neve. Passa a semana toda privado, devendo 1 hora, 2 horas de sono, né? Final de semana, morrendo de sono, e às vezes durante o dia também, no dia seguinte, morrendo de sono. Aí fica achando que tem um problema. O problema é que o sono não está tendo o que ele precisa, né, de oportunidade. E daí entra naquele outro componente. Né? Vou falar aqui do Rio Grande do Sul de novo. Os gaúchos aqui tomam chimarrão, o resto do país toma café, né? Ou tomam algum outro estimulante, e depois chegam de noite e se queixam que não dormem. Ou seja, opa, para tudo e vamos revisar o que a gente está fazendo. Né? Ou seja, respira e olha. Né? E a gente não citou aqui ainda, mas cada vez muitos que estão nos ouvindo já escutaram, mindfulness entrou muito nisso. Né? É de permitir, e daí tem artigos lá de 2016, se não me engano, foi publicado, já, tudo bem elegante, mostrando sim, ou seja, o benefício de estratégias, de trabalhar em mindfulness, de fato colaborando por permitir um processo de aceitação com o processo do tempo para adormecer, o processo de adormecer, um tomar de consciência sobre cada momento do nosso dia, ou seja, isso corre em paralelo, né? Ou seja, a cada momento a gente tem uma oportunidade de parar e pensar, bom, o que eu estou fazendo exatamente nesse momento por mim? Agora nós estamos em vigília, o que eu estou fazendo com a minha vigília? Então, assim, o que eu estou fazendo com o meu sono? O que eu estou fazendo com a minha experiência de sono? Né? Então, a gente pode olhar assim, a cada noite como uma oportunidade de cuidado, a cada manhã como uma oportunidade de cuidado. E isso, claro, é uma mudança de oportunidades que a gente vai dando ao longo da vida, momentos que a gente vai tendo. Ô, Regina, final aqui, eu né? acho que a gente está chegando já no final da nossa live, e eu acho que isso que você falou aí é uma conclusão para a gente ficar na cabeça, né? O sono, a gente assegurar o nosso sono, uma boa qualidade do nosso sono, a gente dá oportunidade para o nosso sono, é a gente garantir um momento de saúde, né? Então, esse momento da noite, a gente dormir e promover o nosso sono de qualidade é promover tudo em nossa saúde, né? Então, a gente vamos já encerrando, Regina. Até o pessoal sempre me pede aqui para a gente... Depois eu vou te perguntar se tem alguma palavra final, mas para eu não esquecer, Regina, é que aqui as lives vão seguir, a gente vai ter uma próxima live depois da nossa, mantendo ainda a temática insônia e outros subtemas dentro da insônia, né, dentro desse grande tema. Lembrar para o pessoal, a gente pede quem puder e quiser participar da nossa pesquisa, né, sobre qualidade do sono do brasileiro. Existe um questionário para você avaliar a qualidade do seu sono, que vocês podem procurar na bio da AB Sono, aí no Instagram. Vocês vão encontrar como acessar, ou quem quiser entrar no site da AB Sono também pode ter acesso ao questionário, quem quiser participar. E a programação completa, né, das outras lives está aí no Instagram e também no site, né? www.semanadosono.com.br. E aí, Regina, palavrinha final? Então, gente, vamos continuar cuidando do nosso sono, mas cuidando com gentileza, sem uma pressão, sem uma preocupação, é cuidado, né? Então, assim, havendo dúvida, vamos procurar um colega, né? E o sono permite assim, o diálogo de várias especialidades. Então, vamos procurar um colega para poder conversar sobre
e ter mais momentos e cada vez a gente poder conversar mais sobre isso. E talvez uma próxima vez com o Fernando junto com a gente. Isso, então eu já vi que o sinal está meio instável do Instagram. A gente agradece muito a presença de todos. Esperamos que tenhamos contribuído, né, com o recadinho de mostrar o quanto é importante o nosso sono. Vamos preservá-lo, vamos cuidar e, como a Regina falou, vamos buscar ajuda. Teve alguma dificuldade, procure o seu médico, seu clínico, pode ir para um especialista de sono, um colega, um amigo, mas busque ajuda, não se automedique e comece com a higiene do sono. A gente tem também, tanto aqui no Instagram da AB Sono como lá no site, vão ter várias dicas. A gente tem a cartilha do sono, cheia de dicas legais, começando pela higiene do sono. Então, a gente vai agradecendo aqui a presença de todo mundo e a gente vai se despedindo. Não é isso, Regina? Boa noite para todo mundo, né? Bons sonhos e preservem e cuide do sono, do nosso sono. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Regina. Tchau. A gente vai aqui se despedindo.